Fala galera, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula do grande Agno Show, beleza? Sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Beleza? Antes de começar a aula, vamos orar aqui para termos um excelente aprendizado. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que estás nos dando e obrigado por tudo que tens feito por nós. Nos abençoa nesse momento, nos dando sabedoria para aprendermos tudo que é necessário para as nossas vidas. Nos conduz com sabedoria e paz, com proteção dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, filhotes. Hoje a nossa aula é sobre radiciação. Beleza? Radiciação. Radiciação, filhote, que tu também conhece como raiz, né? Raiz de alguma coisa, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente, tá bom? Hoje nós vamos estudar em particular, raiz quadrada, tá? Primeira coisa que para tu estudar raiz quadrada, tu precisa conhecer os elementos que compõem toda essa parte da radiciação, tá bom? Primeira coisa, olha, a raiz, ela é esse cara bem aqui, ó, que é conhecida como radical, tá? Esse cara aqui, ele é o radical, tá bom? Aqui em cima dessa raiz, olha, aqui em cima desse cara aqui, ele é o índice, tá bom? Ou seja, se tiver ninguém aqui, vamos supor, não tem ninguém, raiz quadrada. Se tiver um 3, raiz cúbica, se tiver um 4, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente, vai embora, tá bom? Beleza? Esse cara aqui dentro, ele é o radicando, tá bom? E o resultado dessa raiz aqui, o resultado de todo esse processo aqui é chamado de raiz, tá? O resultado de todo esse processo aqui é chamado de raiz, tá bom? Então, ó, o que acontece? Professor, não entendi nada, porque tem um monte de letra aí, eu quero... Cadê os números, né? Que é matemática isso aqui. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui, beleza? Vou te dar um exemplo aqui. Ó, colocar aqui uma raiz, né? Colocar aqui uma raiz. Bom, eu não vou colocar ninguém. Quando eu não colocar ninguém é porque essa raiz ela é quadrada, ou seja, é um 2 que está aqui, mas ele precisa aparecer? Claro que não, ele fica subentendido, tá bom? Vou colocar aqui dentro um 9. Vou colocar aqui dentro um 9, tá bom? Então, ó, índice, radical e o radicando, certo? Esse cara aqui, ele tem que ser igual a raiz dele. A raiz desse cara aqui é 3. A raiz desse cara aqui é 3. Tá bom? Vamos entender o processo agora. Por quê? Por que a raiz de 9 é 3, tá? Eu costumo fazer o seguinte, eu vou te ensinar a raiz da seguinte forma. A raiz, filhote, ela é nada mais, nada menos do que a multiplicação de um número por ele mesmo que o resultado seja o radicando, tá bom? Eu considero que a raiz quadrada é isso. É a multiplicação de um número por ele mesmo. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Então a raiz de 9 é 3, porque quando eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, eu vou ter o resultado do radicando. E aí eu vou ter poucas raízes exatas, tá? Eu vou ter poucas, não vou ter muitas raízes exatas assim. Então pensa, quando tu pensar em raiz quadrada, tu vai pensar junto comigo. A raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo. A raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo, tá bom? Beleza? Então, isso daqui, ó, é um exemplo de raiz quadrada. Eu vou te dar outros 4 exemplos aqui de raiz quadrada, só para tu entender que a raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, quando tu pensar em raiz quadrada, tu vai pensar da seguinte forma. Tu vai pensar assim, raiz quadrada, eu vou pegar o radicando, que é o cara que está dentro da raiz, e eu vou pensar em um número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo, tem que dar o resultado aqui de dentro do radical, tá bom? Então, ó, o número que está dentro do radical, que é o radicando, eu tenho que pensar em uma raiz que vai ser a multiplicação de número por ele mesmo, que vai dar o cara lá de dentro, tá? Espero que tu não tenha te enrolado aí, mas se tu te enrolou, tu volta um pouco esse vídeo, tu assiste várias vezes, tu vai entender o que eu tô falando. A raiz, a raiz, ela é a multiplicação de um número por ele mesmo, que tem que dar o cara de dentro, que é o radical. Vou te explicar agora, utilizando um modo mais informal. Quando tu pegar o teu resultado e tu multiplicar por ele mesmo, tem que dar o cara aqui de dentro. Se der, tá certo. Tá? É desse jeito. Tá beleza? Vamos lá, vou passar um exemplo aqui pra tu entender legal. Vamos lá. Exemplo. Quem é a raiz dos pontos? Letra A raiz de 25. A raiz de 100. E a raiz de 1.
tá? Vamos lá. Ó, o que acontece? A raiz de 25, filhote, o que vai pensar? Tu vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 25. E só vai ter um, não vai ter vários, não. Só vou ter um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 25. Que é quem? É o 5. Então a raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25, tá bom? Beleza, beleza, beleza? Aqui, ó, 100. Tu vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 100. Vai ser quem? Então a raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. E tu vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 1. Só pode ser o 1. 1 vezes 1 é 1. Tio, existe a raiz quadrada de 0? Existe, tá? Existe. Vamos colocar aqui, ó. Letra D aqui, ó. Letra D. Raiz quadrada de 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? Só pode ser 0, né? Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Tá bom? Então, isso é raiz quadrada. Eu já vou te falar logo que a raiz quadrada, ela tem... uma das principais características dela é que ela não admite raiz quadrada de número negativo. Ou seja, tu nunca vai ver no conjunto dos números reais, é interessante que se saiba isso, no conjunto dos números reais, tu nunca vai ver, nunca vai ver, deixa eu colocar aqui esse microfone que ele caiu rapidinho, tu nunca vai ver, no conjunto dos números reais, uma raiz quadrada de número negativo, tá? Tio, existe então? Existe. Lá no conjunto de números complexos, isso aí é quando tu chegar no terceiro ano do ensino médio. Tu vai estudar números complexos, tu vai perceber que tem raiz quadrada de número negativo. Mas aqui, no conjunto dos números reais, não existe. Então vamos supor que tu tenhas aqui a letra E e que diga assim, ó, qual é a raiz quadrada de menos 9? Aí tu poderias pensar em falar que é menos 3, mas não é, tá? Isso daqui, ó, não existe, né? Não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, desde já, viu, olhou lá, número negativo, raiz quadrada, não tem solução, tá beleza? É importante que tu saiba isso, mas é muito importante mesmo, tá bom? Beleza? Vou te dar mais alguns exemplos aqui, paramos na letra E. Vamos supor agora que eu queira encontrar uma raiz desse jeito aqui, ó. É a raiz quadrada de 4 sobre 25, tá? Raiz quadrada de 4 sobre 25, tá bom? O que eu vou fazer, ó? Como ambos estão dentro da raiz, o que eu vou fazer aqui nesse caso, filhote? Olha, eles estão aqui, ó. Então a minha raiz, olha, ela vai ser a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Então, ó, a raiz de 4 é 2. E a raiz do de cima é 2, né? Que é a raiz de 4. Então, a raiz do de baixo, que é 25, ó, será 5. Então, a minha raiz quadrada de 4 sobre 25 é a mesma coisa que 2/5. Então, eu posso encontrar a raiz quadrada de uma fração? Posso, contando que as frações, que ambas tenham aí, né, as suas raízes exatas, ou ainda que uma tenha raiz exata e a outra não, eu posso estar fazendo isso daí sem problema nenhum, tá bom? Filhote, eu vou te mostrar aqui que quando tu abrir lá o teu Eclass, tu vai encontrar duas apostilas, tá? Tu vais encontrar duas apostilas. A primeira apostila é essa apostila aqui, que é a apostila de assunto. Olha, eu tô te dando aí todas as características aqui, ó, do radical, tudo que eu te passei na aula. Te trouxe alguns exemplos resolvidos aqui e tudo mais, tá bom? Beleza? Te trouxe aqui alguns exemplos aqui embaixo, tudinho, tá beleza? Te trouxe alguns teoremas aqui em relação à raiz, tá bom? Beleza? A segunda apostila que tu vais encontrar lá, é uma apostila de exercício. Apostila de exercício, várias raízes aqui, ó. Várias raízes, tá bom? Beleza? Então, a segunda apostila que tu vais encontrar lá é uma apostila de exercício. Tá beleza? Só pra deixar bem claro, na tua apostila de exercício, ela não vai estar com essa raiz bem perfeitinha. Ela provavelmente vai estar assim, ó. Tá? Deixa eu arrumar aqui, pra tu entender bem legal. Ela vai estar bem aqui, ó. Só isso aqui. Também não tá funcionando. Vamos lá, uma hora vai funcionar o quê? Ó, tá aqui, ó. Tá? Se ela tiver só assim, e tiver o número aqui, vamos supor aqui, ó, o 400, tá? Significa que eu quero saber, ó, vou fechar aqui só pra tu ver, se tiver só assim, que tá aqui na tua apostila desse jeito, ó, tá bom? Beleza? Algumas vezes é difícil de colocar esses caras aí dentro da raiz, porque tem que usar um programa todo específico, então fica mais tranquilo de fazer assim. Se tu vê isso aqui, então eu quero saber a raiz quadrada de 400, tá? Nesse caso aqui, só pra resolver logo, a raiz quadrada de 400 seria aqui, vamos lá, a raiz seria 20, tá? Raiz quadrada de 400 seria 20,
Tá beleza? Então, caso lá na tua apostila, caso não, que na tua apostila vai estar com esse símbolo aqui, tu já sabe que também é a raiz quadrada. Tá beleza, tá beleza, beleza? Deu pra entender? Muito bem. Eu posso fazer a soma dessas raízes? Não, tá? Ou depende, tá bom? Como é que eu vou fazer a soma dessas raízes? Vamos supor que tu tenhas isso daqui, ó. Tenhas isso daqui. Eu posso somar raízes? Posso e não posso. Se for 2, raiz de 4, raiz de 4 não que é exato, então eu vou colocar aqui raiz de 3, mais 3, raiz de 3, eu posso somar? Posso. Eu posso somar. Por quê? Porque, ó, percebe que as raízes, elas são as mesmas. No caso os radicandos, né? O radical e os radicandos, eles são o mesmo, tá? Radical e radicando sendo o mesmo, eu posso somar, independente do coeficiente, ó. Percebe que o coeficiente são os números que estão na frente. Aqui eles são diferentes. Mas como que para eu somar, eu só tenho que verificar se o radicando e o radical são iguais, olha. Radicando e radical são iguais, ó. É raiz quadrada, é raiz quadrada. É 3 e é 3. Eu posso somar? Posso. Isso daqui é como se fosse lá, ó, o teu x. Então, isso aqui é como se fosse um x. Então, ó, 2x mais 3x, esse cara aqui seria 5x. Só que no caso é 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, esse cara é 5 raiz de 3. Eu posso somar isso daí, mas eu só tô te mostrando isso porque serão cenas dos próximos episódios, só para tu não ficar curioso. O que eu quero saber realmente é o seguinte, nós temos algumas questões lá na tua apostila, tá? Nós temos algumas questões na tua apostila. Uma dessas questões, eu não vou colocar aqui, mas ela é bem parecida com isso daqui, ó. Vamos supor que tu tenha aqui, ó, raiz de 16 mais a raiz de 36 menos a raiz de 25, tá? Menos a raiz de 25. Beleza? O que tu vais fazer? Tu não vais tentar somar essas raízes, tu vais encontrar os valores, ó. A raiz de 16 é quanto? 4. Mais a raiz de 36 é 6. Menos a raiz de 25 é 5. Então, ó, posso somar aqui 4 com mais 6? 10. Esse menos 5 eu não usei, eu baixo. 10 menos 5 é 5 positivo. Tá, beleza, beleza, beleza. Filhote, essa daqui foi a nossa aula de raiz quadrada, tá? Essa foi a nossa aula de raiz quadrada. Muito bem, filhote, essa é a aula de raiz quadrada, né? Então, ó, o que acontece? Lembrar, terá as duas apostilas. Tem muitas questões. Ah, não, tem 3, 4, 6 questões. Só que na primeira questão, você vai ter da letra A até a letra O. Na segunda questão, você vai ter da letra A até a letra F. E a quarta, a quinta e a sexta questões são apenas para marcar, tá beleza? O que acontece? Por que tem várias? Porque é muito fácil, ó. Por exemplo, a questão número 1 está dizendo o seguinte, calcule as raízes abaixo, aí na raiz abaixo tá aí, ó. Ele quer saber, na letra A, vou fazer aqui algumas letras para ti, tá? Vou fazer aqui algumas letras para ti. Letra A. Letra A da primeira, tá? Na letra A da primeira questão diz o seguinte, ele quer saber qual é a raiz de 81. E aí tu vai lá e responde, a raiz de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Na letra B, ó, ele quer saber na letra B, eu vou fazendo isso aqui porque eu já até fiz, na verdade. Ele quer saber qual é a raiz de 36. A raiz de 36 é 6. Na letra C, ó, aí ele começa a subir o nível. Na letra C ele quer saber qual é a raiz de 144. Tem que lembrar o seguinte, a raiz de 140, pensa comigo, a raiz de 100 é 10. 144 não é maior que 100, então a raiz vai ser maior que 10 também, entendeu? Tem que pensar desse jeito, eu vou colocar aqui, ó. A raiz de 100, ela é 10, tá bom? Eu tô trabalhando com a raiz de 144. 144 não é maior que 100? Se é maior, a raiz também será maior, tá? Se esse radicando aqui, quanto ele for maior, maior vai ser a raiz dele, tá beleza? Então, ó, a raiz de 144 é 12, tá? Opa, 12. Por quê? Porque 12 vezes 12, ó, vou colocar aqui só para tu ver. 12 vezes 12 é igual. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vou somar, ó. 4, 2 com mais 2 é 4. E aqui é 1. Ou seja, 144. Tá, beleza, beleza, beleza?
Então, essas questões aqui, elas são razoáveis para tu fazer, dá para tu fazer de boa e dá para fazer rápido, tá bom? Por isso que são aí 2 apostilas para ti. Essa aula, ela vai estar disponível no eClass, tá? Vai estar disponível no eClass, junto com as 2 apostilas, a videoaula explicando exatamente tudo que tens que fazer. Percebe que eu expliquei tudo, passei os exemplos, bem parecido com o que tá na apostila, não tem nada na apostila que não tenha na videoaula. Qualquer dúvida que tu tenha, o que tu faz? Tu volta na videoaula, assiste essa videoaula mais de uma vez, porque ela é muito importante para ti, realmente, para tu seguir, tá bom? Beleza? Isso daqui é raiz quadrada. Na próxima aula a gente vai entrar aí em raiz cúbica, tá bom? Beleza, beleza, beleza? Filhote, sempre é um grande, um enorme prazer estar dando aula, mesmo que seja à distância para vocês, né? Eu sei que vocês me consideram o grande fenômeno da matemática, o Lorde, o professor Agnosvaldo de vocês, mas nesse momento que a gente não pode se encontrar, eu espero que esteja realmente fazendo vocês aprenderem, mesmo que seja à distância, tá bom? Eu espero que realmente tenham gostado. Fiquem com Deus e um forte abraço e até a próxima aula.